Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Teve fim de rodada nessa quinta-feira. Alguns resultados até, de certa forma, surpreendentes, outros nem tanto. Tem o Palmeiras na liderança, que também não é novidade, né? O Palmeiras já estava na liderança ao fim da rodada de quarta-feira, os jogos de quarta-feira, e agora consolidou a sua liderança jogando em casa no Allianz Parque, não, em Barueri, o Palmeiras vencendo o Grêmio por 2-1 e agora vai para uma série de jogos fora de São Paulo, fora dos seus domínios, fora de casa, né? Para poder comprovar a sua força e talvez sem Vitor Roque. A gente vai falar sobre isso, Palmeiras recalculando a rota aí do aproveitamento desse retorno do Vitor Roque. Vamos falar também sobre a goleada do Galo, sob o comando de Eduardo Domingues. Claramente o Galo melhorando, não tem como ser nada além disso, né? Afinal de contas, o elenco do Atlético Mineiro não é um elenco fantástico, mas o trabalho do Eduardo Domingues já começa a encaixar, né? Uma goleada fora de casa, interessante, uma zona de rebaixamento que começa também a ganhar uma cara já com 9 rodadas de campeonato brasileiro, né? Enfim, tem Remo, tem Chapecoense, Mirassol, né? O Mirassol desse ano bem diferente do Mirassol do ano passado. Enfim, será mesmo que a zona de rebaixamento vai seguir essa cara aí com times menos badalados, né? Falar também do resultado importantíssimo do Santos vencendo o Remo, e a derrota vexatória do Flamengo, né? A derrota vexatória do Flamengo. Danilo classificou como uma vergonha o que aconteceu ontem em Bragança Paulista. Aliás, o que explica essa freguesia do Flamengo para o Bragantino, que já não é de hoje, né? Desde os anos 90, o Flamengo tem muita dificuldade em vencer o Bragantino em Bragança Paulista. A gente vai falar sobre a rodada, como ficou a classificação, entre outros assuntos. Depois do seu like, já deixou o like? Somos mais de 53 mil inscritos. Aqui já somos, não, produção me cutucando aqui. Enfim. Se inscreva no nosso canal, ajude o canal Dois Toques, a casa do futebol, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho com a sua moral. Pode dar uma hypada nesse vídeo, principalmente se você for palmeirense. Se for botafoguense, não recomendo aquela hypada, né? Porque hoje vamos falar de um herói improvável. Quem apostaria que Marlon Freitas faria 2 gols numa partida, Campeonato Brasileiro, um deles de cabeça e o outro de fora da área? Ninguém imaginaria. O Marlon Freitas, que passou 3 anos no Botafogo sem dar um chute de fora da área. No Atlético Goianiense ficou até conhecido, né, pelo bom chute, pela potência do chute. Era um cara que abria ou chutava. No Botafogo, o rapaz parece que perdeu a força. Perdeu a força. Quando chutava, ou era nas nuvens, ou era petelequinho, né? E o Marlon Freitas ontem resolveu mostrar a faceta mais interessante que ele tinha na época de Atlético Goianiense, que fez com que o Botafogo o contratasse, antes mesmo de acabar o Campeonato Brasileiro de 2022, né? Enfim, então o Palmeiras ontem venceu com autoridade, um Grêmio que fora de Porto Alegre não consegue, é difícil o Grêmio pontuar, quanto mais vencer. Até que brigou, né, saiu atrás do placar com um gol de cabeça do Marlon Freitas, um negócio completamente improvável, né? E empatou com o Carlos Vinícius, aí super provável o Carlos Vinícius fazer gol, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro agora com esse gol. Mas o próprio Luiz Castro, treinador do Grêmio, classificou o trabalho como muito fraco. Ele mesmo fala, o trabalho é muito fraco. Não acho que seja muito fraco não, mas a autocrítica acho que vale, né? O Grêmio é um time caseiro. Basicamente o Grêmio só consegue vencer jogando dentro de casa. E isso, de certa forma, vai limitar o campeonato do Grêmio. O Grêmio não vai conseguir fazer um campeonato de primeira parte da tabela, ali brigando por Libertadores, perdendo todos os jogos fora de casa. Não vai conseguir, né? Vai ser muito difícil. Então, nesse sentido, para o que o Grêmio quer, para o que o Luiz Castro quer, o trabalho precisa melhorar muito, né? Muito fraco, acho um exagero. E o Palmeiras venceu com 2 gols de um herói completamente improvável,
mas que vai mostrando uma faceta interessante no Palmeiras, né? Torcedor ressaltando, né? Contratação absurda. Eu confesso, não achei que seria uma contratação tão acima do que normalmente a gente já via do Marlon Freitas, né? O cara dos passes, o cara dos lançamentos. Nem vinha sendo esse cara no Palmeiras, né? No Campeonato Paulista, aquela ilusão, né? Veio o Campeonato Brasileiro fazendo bons jogos, mas agora mostrando essa faceta de fazer gols também, né? Tinha falhado bastante aí nos últimos jogos do Palmeiras na marcação, errando bola dentro da área, e agora sendo esse herói improvável. Bom, falando em heróis improváveis, né? Isidro Pita, Gabriel, fizeram seus gols, né? E o Bragantino goleou o Flamengo. E isso parece que tem sido uma regra nos últimos anos, né? O Bragantino ficou muito tempo fora do circuito, aí virou Red Bull, chegou a ganhar de 4-0 do Flamengo em 2023. É um time que engrossa muito o caldo com o Flamengo, vende muito caro os seus jogos, e principalmente em Bragança Paulista. O Flamengo assinando ali um contrato de freguesia, de carteirinha, já tomou 5, já tomou 4, agora toma 3, né? 3-0. E o Danilo, jogador de seleção brasileira, jogador do Flamengo, dizendo uma vergonha o que aconteceu. O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, não tinha muito o que dizer, afinal de contas a atuação do Flamengo foi muito abaixo. Parece que o Flamengo regrediu nos 10 dias da data FIFA, estava apresentando um futebol muito interessante. O que se viu contra o Bragantino foi realmente uma regressão. O Flamengo parece que desaprendeu. Em 10 dias, quanto mais tempo o Leonardo Jardim teve, o time ficou pior. Nunca vi isso, né? A tendência era melhorar. Acho que todo mundo acreditava numa vitória do Flamengo, principalmente que o Bragantino tem um dos piores números em termos de ataque. Conseguiu fazer 3 gols no Flamengo. Pulgar foi expulso, já estava 2-0. Né? Não foi por causa da expulsão do Pulgar que o Flamengo perdeu. Né? Se livrou de levar um 4-0, porque realmente a bola bate na mão do jogador do Bragantino, num contra-ataque. Né? E o Bragantino faz 3-0 no Flamengo, saindo ali um pouco da parte de baixo, apesar de eu achar que o Bragantino vai brigar na parte de baixo, e o Flamengo perdendo a oportunidade de vencer um jogo que tinha que ser vencido. Tá? O São Paulo, o Botafogo venceram o Bragantino em Bragança Paulista e o Flamengo não conseguiu vencer. Então, segunda derrota, e derrota que frustra muito os planos, porque nesse momento o Flamengo não figura nem entre os 5 primeiros colocados, apesar de estarmos ainda nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a partir do fim de semana, metade do campeonato, metade da primeira parte do campeonato já se vai. Né? Quando você chega a 10 jogos, é metade. São 19 rodadas. Né? O Flamengo tem um jogo a menos do que a maioria e tal, na maioria lá de cima, né? Mas tem o mesmo número de jogos do Bahia e está 3 pontos atrás do Bahia. Né? Bom, Atlético Mineiro venceu 4-0 a Chape fora de casa. Como eu falei, Eduardo Domingues começando a encaixar o time e a Chape mostrando que esse ano vai ser complicado, hein? Vai ser difícil se manter na Série A. Demitiu o Gilmar Dalpozo, um treinador histórico lá na Arena Condá. Vamos ver. Será que essa troca de treinadores vai mudar o destino da Chapecoense? Está muito cedo para a gente falar em já caiu, tal. Mas o cenário atual de Remo, que perdeu para o Santos ontem, Chape, que tomou 4-0 do Galo dentro de casa, e Mirassol, que perdeu para o Botafogo na quarta-feira, é um cenário que mostra que a briga realmente desses times vai ser lá embaixo. Nesse momento, o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação. Acho muito difícil que o Cruzeiro permaneça ali, mas o próximo jogo do Cruzeiro é muito difícil. De qualquer forma, Internacional também já está ali na rabeira, emendou 2 vitórias seguidas, mas ainda está na rabeira. O Botafogo, que tem um jogo a menos, mas também já está ali na rabeira, 15ª colocação. As camisas grandes, as camisas pesadas, será que vão passar sufoco ou essa zona de rebaixamento vai ficar com os times de menor investimento? Enfim, vamos acompanhando. Ontem o Santos venceu o Remo 2-0, em noite de assistências de Neymar, mas Neymar já recebeu um cartão amarelo no final do jogo, já não joga a próxima partida. Ô Neymar, fica difícil, né? Aí fica difícil ter sequência, fica difícil o homem lembrar de você. Fico por aqui.
Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.